pastor é acusado de abusar sexualmente da própria neta. E não é a única, não. A netinha de 10 anos, infelizmente, é apenas uma das 13 vítimas até agora identificadas pelo Tribuna. Põe na tela, vamos ver. Ele me chamou pro quarto e eu, inocente, fui, né? Criança, meu avô. E ele começou a fazer carinho no meu cabelo. E nisso eu já fiquei, normal, meu avô, não vai fazer mal algum. E ele pegou e começou a passar a mão, assim, nos meus seios. E foi indo pra baixo e começou e tirou a minha calça. E eu fiquei sem entender, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fiquei bem assustada. E ele levantou da cama e veio pro outro lado, que eu tava numa ponta e ele na outra. Ele veio pro outro lado e começou a mexer nas minhas partes íntimas, começou a me beijar o corpo inteiro e eu sem entender, e eu chorava, né? Como ele é um pastor também, o avô, trabalhava em igreja, trabalhava em retiros e sempre assim, tiveram orgulho de dizer: a gente trabalha em retiro de adolescentes, aonde tem retiro de juniores, jovens, adolescentes, nós estamos lá porque nós gostamos de pessoas jovens. Nós gostamos de pessoas jovens. Hoje eu sei por que eles gostam de pessoas jovens. E esse outro homem que eu vou mostrar para você aqui agora. 40 anos, hein? 40 anos. Pastor, militar aposentado, talvez por isso, pela influência que tem, quando foi denunciado no passado, ninguém fez nada, nem a nossa justiça brasileira, já que assim o Tribuna entra no caso. E eu duvido que depois dessa reportagem o senhor vai voltar a receber algum tipo de convite para pregar. O homem que você vê tentando se esconder vai ter o rosto revelado. A identidade dele vai ser completamente revelada. E eu quero que você se afaste desse senhor até que ele seja preso, porque ele vai ficar atrás das grades. Quem é o pastor maníaco sexual envolvido em crimes até o pescoço aqui de Curitiba? Matéria exclusiva, 12 horas e 53 minutos agora. Este é José Heraldo Michak, pastor de igreja e militar aposentado. Ele é acusado pelo Ministério Público e pela própria família de ter abusado sexualmente da neta, quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Hoje, com 16, a jovem vive a expectativa de enfrentá-lo nos tribunais. Ele me chamou pro quarto e eu, inocente, fui, né? Criança, meu avô. Ele estava sentado na cama de um lado e eu pegou e falou: senta aqui desse lado. Aí eu fui lá e sentei. Como a gente estava assistindo a mesma coisa, eu fiquei entretida no desenho que estava passando e ele começou a fazer carinho no meu cabelo. E nisso eu já fiquei, normal, meu avô, não vai fazer mal algum. E ele pegou e começou a passar a mão assim nos meus seios e foi indo pra baixo e começou e tirou a minha calça. E eu fiquei sem entender, eu não sabia o que estava acontecendo, eu fiquei bem assustada. E ele levantou da cama e veio pro outro lado, que eu tava numa ponta e ele na outra. Ele veio pro outro lado e começou a mexer nas minhas partes íntimas, começou a me beijar o corpo inteiro e eu sem entender, eu chorava, né? Ele abusou diversas vezes de você. Uhum. Não que eu lembre todas, né? Eu lembro umas partes, mas também não quero ficar forçando a ficar lembrando, para não ficar criando uma... Os abusos aconteceram durante 2 anos, de acordo com as acusações. Os pais da menina não desconfiavam, principalmente por causa do perfil de José Heraldo. Os abusos aconteceram há 6 anos, mais ou menos, atrás, porque hoje a minha filha tem 16 e na época ela tinha 10. Aconteceram na casa dos avós, né? E era tipo quando a minha filha dormia lá, junto com o meu filho, que é o mais velho. E ele sempre, adolescente, sempre gosta de dormir um pouquinho mais, né? E ela levantava, criança, né? E ia assistir televisão. Um dia o avô chamou para ela assistir no quarto com ele. E ela, meu avô, né? Uma pessoa que eu amo, que, né? Foi no quarto assistir com ele. Foi na primeira vez que ele começou a passar a mão nela e tirar a roupa dela, começar a fazer uns carinhos nas partes íntimas dela. E ela não gostou e começou a chorar e começou a falar que não era para fazer aquilo. E ele falou para ela que se ela falasse para alguém, contasse, quem ia pagar era o irmão dela, o irmão mais velho, né, que estava dormindo.
Ele sempre foi um homem, como dizem, honrado, um homem de respeito, um homem querido por todos, um homem que todo mundo ama, trata muito bem as pessoas, sabe falar muito bem, sabe ganhar a confiança das pessoas. Uma pessoa que aqui no meu caso, da minha família, sempre ajudou muito, sempre é disposto a ajudar a qualquer momento, em tudo que você precisasse, mas hoje eu sei por quê, porque a característica de um pedófilo é essa, né? Ele compensa as vítimas, né? Como ele é um pastor também, o avô, trabalhava em igreja, trabalhava em retiros, sempre no meio envolvido com crianças, adolescentes. A casa dele sempre foi muito cheia de adolescentes. Fazia um final de semana da pizza, vamos posar todos na casa do vô, contanto que todos os lugares chamam eles de vô. E sempre assim. Tiveram orgulho de dizer, a gente trabalha em retiro de adolescentes, aonde tem retiro de juniores, jovens, adolescentes, nós estamos lá, porque nós gostamos de pessoas jovens. Hoje eu sei por que eles gostam de pessoas jovens. A jovem disse que por causa das ameaças do avô, guardou segredo sobre os abusos, mas ficou com diversos traumas. E a relação com o pai, Cláudio, filho de José Heraldo, foi abalada por causa da semelhança física dos patriarcas. Foi assim que a mãe da menina descobriu o suposto caso de pedofilia quase 5 anos depois. Ela contou, foi na minha casa, um dia que ela tinha discutido com o pai, porque isso afetou o relacionamento dos dois, né? Porque ela, por ter sido abusado pelo avô e o pai ser muito parecido com o avô, nas atitudes, na fisionomia, então ela conciliou, teve um bloqueio que ela, quando o pai chegava perto, ela ficava com medo, porque era como se ela estivesse vendo o avô. E na cabecinha dela, agora todos os homens vão fazer isso comigo, né? E ela resolveu numa discussão com o pai, eu fui falar para ela por que você não gosta mais do teu pai, porque quando criança ela era muito apegada com o pai, e de repente ela cortou esse relacionamento. E ela falou, porque chorando, né, desesperada, ela falou, porque o meu avô, quando eu era menor, ele abusava de mim. Aquilo, meu mundo caiu, né? Eu tinha muito medo, tanto que quando eu contei, eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz? Por causa da minha família, eu fiquei até meio que arrependida, vamos dizer assim. Porque minha família, eu tinha medo da minha família se distanciar, isso que tá acontecendo agora. Mas foi o melhor se fazer. Isso porque, na semana passada, o tribunal denunciou com exclusividade um outro pastor que fazia a mesma coisa. Nós denunciamos o doutor Mauri, que é do Espiritismo, que faz, infelizmente, a mesma coisa. E eu fico pensando o que acontece com esses líderes religiosos. Gente, não desanima da religião. Porque se a religião tenta te levar a Deus, então abra você o teu olho. A religião é boa. O problema é que existem esses lobos sem vergonhas que ficam pensando, na igreja, geralmente as pessoas baixam a guarda, confiam em todo mundo, então eu vou para lá. Fique na igreja, mas de olho aberto. Cristo falava, vigiai, que o inimigo está próximo, rugindo como um leão para tentar te pegar. Esse aí é o inimigo, não é o capeta não, é o filho do capeta, pastor sem vergonha. Depois que a menina contou para a mãe que o próprio avô, um pastor evangélico, tinha abusado dela, a família resolveu procurar a justiça. E o Ministério Público apresentou uma denúncia contra o pastor por estupro de vulnerável. Mas essa história está só começando. Veja bem. Por descobrir que tinha mais crianças que já tinham sido abusadas, a minha filha não foi a primeira, a gente fez a denúncia. A família registrou um boletim de ocorrência quando descobriu o caso. A investigação e o inquérito policial já terminaram. O processo agora está nas mãos da Justiça. A denúncia do Ministério Público contra o avô diz que, em diversas oportunidades e de forma continuada, José Heraldo constrangeu sua neta, sob graves ameaças a praticar com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em passar a mão em seu corpo e beijar seus órgãos genitais. Os fatos ocorreram durante aproximadamente 2 anos, em quase todos os finais de semana. Para tanto, o avô a ameaçava, dizendo que se ela contasse para alguém, ele faria o mesmo com seu irmão. A primeira audiência do caso acontece na tarde desta segunda-feira. Hoje ela decidiu que quer ficar frente a frente com o avô. Tinha a opção de eu ficar frente a frente, eu tinha a opção de eu não
ficaram participar, não comparecer. Só que eu decidi ficar frente a frente, porque eu não temo nada e isso tem que ser resolvido. A coragem da jovem é uma exceção. Outras 2 denúncias de abuso sexual infantil foram formalizadas em boletins de ocorrência contra José. Mas, de acordo com a família, no mínimo 13 crianças foram abusadas sexualmente por ele. Quando a gente chegou para fazer a nossa denúncia, já tinha uma denúncia anônima contra uma outra neta. E daí tem o da minha filha, que foi feita a denúncia, e de um outro sobrinho que também foi feita a denúncia. Agora, sem ter, a pessoa foi lá e fez a denúncia, tem mais de 10 pessoas, 10 crianças. Tem crianças que foram, hoje já são adultos, já têm 50, 52 anos, da família, que foram abusadas também, inclusive netos que já faleceu, e a gente descobriu muitas crianças. Só que as pessoas, infelizmente, têm medo, acham que, como já passou muitos anos, preferem ficar quietas. As pessoas que eu conheço que foram abusadas por ele, falaram que não querem tocar mais nesse assunto. Que isso é o passado, não querem mais viver esse assunto, mas infelizmente essas pessoas ainda não são curadas, essas pessoas não são libertas, então elas acham que isso não vai mais acontecer. E muito pelo contrário, vai acontecer. Se isso não for dar um fim nisso de vez por todas, vai acontecer com outras crianças, com outras pessoas. A partir de hoje, ele não cuida mais dos meus filhos. A partir de hoje, ele não vai ser aquele vô protetor dos meus filhos, porque ele não é o vô protetor dos meus filhos. Para Cláudio, os ataques acontecem há no mínimo 40 anos. Quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, eu comecei a lembrar que ele ficava no sofá, sentado lá no sofá da nossa casa, com as meninas, coberto com a coberta. E ele me tirava da casa. E eu tinha que ir lá fora brincar. Mas eu não sabia por que era isso, né? Agora que eu comecei a ligar as coisas. Por que ele não queria que eu ficasse na casa? Porque ele abusava sexualmente das meninas. Aproximadamente 15 vítimas. E pessoas que hoje já estão casadas, pessoas hoje que não vão casar, pessoas hoje que não vão ter filho, porque isso ficou uma marca muito grande no coração dessas pessoas. E tem pessoas que infelizmente, tem uma raiva dele, porque achando que ele, sendo pastor, ele fosse mudar. O caráter dele fosse mudar, mas o caráter dele não mudou. Ele continua a mesma coisa. O que esse rapaz falou agora no final é muito importante. Olha, ele não foi denunciado antes porque as pessoas acreditavam que por ser um pastor iria mudar. Pedófilo? Estuprador? Só porque um dia vai mudar, eu não vou denunciar? É obrigação dele mudar. Se ele vai mudar ou não vai, não me interessa, mas você tem que denunciar. Se um homem cometeu abuso sexual, tem que denunciar. Isso é um crime, minha gente. Não é porque o cara chega e fala, eu vou mudar. Se você vai mudar, isso é problema teu, se você vai mudar ou não vai. Agora, o problema que você provocou para os outros, você tem que responder diante da justiça. Que coisa é essa? Esse rapaz está certo, tem que denunciar. Estou vendo a Bianca Vaz aqui, obrigado, Bianca, dizendo, olha, meu avô morreu, mas ele fazia isso comigo e na época eu não tinha coragem de denunciar. Gente, tem que denunciar. Minhas crianças, se isso estiver acontecendo, conversem comigo no Facebook, que tem criança que tem acesso. Manda mensagem que eu vou lá para te ajudar. Ou então conversa com a professora na escola. Se você falou para a mãe e a mãe não quis te ajudar, fala para a mãe, fala para a professora, porque esses canalhas dizem, não conta para ninguém, senão eu mato seu pai. Mentira, não vai matar coisa nenhuma. Você tem que denunciar. O Lucas Rocha foi até esse pastor. Ele conseguiu conversar com o pastor. Você vai ver a cara de pau desse pastor e o medo dele quando ficar frente a frente com o Lucas. Antes disso, por favor, Lucas Rocha está agora no fórum da cidade para conversar aqui com a gente. Lucas Rocha, por favor, você está vindo ao vivo agora. Quem é essa pessoa que está do seu lado? É mais uma denúncia? Não, esse aqui é o Cláudio que a gente ouviu agora há pouco. Vou explicar para você então melhor, Passaia. Nós estamos aqui no Fórum de Colombo porque hoje acontece a primeira audiência deste caso de José Heraldo Michak, avô, pastor de igreja e militar aposentado que é acusado pela família e pelo Ministério Público de abusar sexualmente da neta. Pelo menos neste primeiro momento é o que se tem aqui na justiça, mas existem outras acusações. São 13 crianças ao todo que já denunciaram para a família, apenas 3 formalizaram em boletim de ocorrência. O Cláudio, ele é filho do José Heraldo. Sim. Quando ele descobriu, o mundo veio abaixo, não é verdade? E hoje um capítulo importante aqui no fórum, não é, Cláudio?
Infelizmente isso aconteceu na minha família. Infelizmente eu nunca imaginaria que o meu pai fosse fazer isso com uma filha minha. E hoje estamos aqui atrás da justiça e a justiça vai ser feita hoje. Através dessas 13 crianças que hoje já são adultas, hoje vão ser representadas pela Gabriele hoje aqui. É um capítulo importantíssimo da história da família. A gente está falando de uma tentativa de justiça, de uma busca pela justiça completamente legítima por parte da família. E hoje é esse capítulo importantíssimo para vocês, não é verdade? Exatamente. Hoje vai ser um ápice do negócio, vai começar as coisas hoje. Eu tenho certeza que a partir de hoje vai aparecer mais pessoas que vão ter a coragem que minha filha Gabriele teve, vão ter pessoas que vão vir aqui, vão descer em Colombo fazer a denúncia. Eu tenho certeza que hoje é um começo. A gente está aqui com o Cláudio, a mulher dele, a Kátia, que conversou conosco na reportagem, a filha deles, que também conversou conosco, que é a grande personagem dessa história. Todos estão aqui fora, mas elas pediram para a gente respeitar a imagem delas neste momento. É o que a gente vai fazer, porque é um momento muito delicado. Alguns integrantes da família choram, são lágrimas que vêm, é inevitável, é claro. E os principais personagens dessa história já estão chegando aqui no fórum. Por exemplo, agora há pouco conversei com o advogado de José Heraldo Michak, que já entrou no fórum para a audiência que está prevista para começar às 1h30 da tarde. Ele não quis conversar conosco, não sei porquê, não quis esclarecer para o povo do Tribuna da Massa qual a versão de José Heraldo sobre este caso. E a gente continua à disposição de vocês aqui, Cláudio, para tentar buscar a justiça. A gente não está querendo acusar ninguém, é bom deixar isso claro. Não queremos fazer acusações levianas. O que nós queremos é que a justiça seja feita neste caso e você pode contar com a nossa ajuda, viu, Cláudio? Ok, muito obrigado pela Rede Massa estar nos apoiando aí, dar um apoio a mim e a minha família. E eu tenho certeza que a justiça vai ser feita hoje. Hoje vai ser o final daquilo que há mais de 40 anos atrás ele ter cometido seus atos errados. Perfeitamente. A gente vai acompanhar tudo isso. Claro, essa é a primeira audiência, outras audiências ainda virão e a gente vai estar em cima desse caso. E eu lembro a você, Passai, é um caso que o Tribuna da Massa foi atrás com exclusividade. Ok, Lucas Gosch, obrigado por enquanto. Fica aí, porque após essa reportagem, a própria justiça espera que muitas outras vítimas apareçam. 13 tiveram coragem de abrir a boca até agora. E se 13 falaram, quantas outras foram molestadas pelo canalha que aparece aí na tela? Algumas pessoas que chegaram agora pediram o nome dele, é o pastor José Heraldo Michak, muito conhecido em Curitiba e região metropolitana por trabalhar com jovens. Um pastor que já fez muitos eventos, e que já foi convidado para pregar em muitos outros lugares. Um verdadeiro monstro. As crianças não precisam ficar com medo, porque o rostinho de vocês não vai ser revelado. Nós não vamos mostrar aqui. Você vai denunciar, mas nós não vamos mostrar aqui. Olha ele como é que era antes, hein? Começou a aparecer o rosto agora, né, pastor? Depois que o senhor soube que a casa caiu, olha como o semblante está caído, hein? Na verdade, o espírito do senhor é caído desde o começo. Gente, esse pastor que sempre andava com terno e gravata me acende um alerta aqui tão grande, porque pode ser que existam outras pessoas de outras igrejas. Pode ser que, infelizmente, nós estejamos sofrendo isso com outros pseudo-homens de Deus. Então denuncie você. Sabe como tudo isso aqui começou e como você pode denunciar? Põe aqui na tela para mim, produção. Ministério Público do Paraná, essa é a denúncia. Excelentíssimo senhor juiz de direito da primeira vara criminal do Fórum Regional de Colombo, da comarca e região metropolitana. O documento está todo aqui, ó. Esse é todo o documento. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por estupro de vulnerável, que é quando a vítima tem menos de 14 anos. Vulnerável porque não pode se defender. A pena prevista para esse crime horrível é de 8 a 15 anos de reclusão. Mas para aí, 15 a 8 anos de reclusão por vítima. É por isso que é muito importante que outras pessoas denunciem também, para que ele fique a vida inteira atrás das grades. Essa pena deverá ser aumentada em pelo menos mais 4 anos, por ele ser avô da vítima. No caso da menina, da neta, ele pode ficar lá atrás das grades até 19 anos. Mas e as outras vítimas que começam a aparecer? Gente, a denúncia do Ministério Público se refere ao estupro cometido pelo pastor contra a própria neta, mas eu estou implorando aqui, João Gimenez, para que outras pessoas tenham a coragem de denunciar, e eu vou me comprometer a não mostrar o rosto dessas pessoas, mas é importante que, para que sirva de exemplo, esse canalha passe a vida inteira atrás das grades, João. Não é exagero chamar um pastor de canalha não, viu?
e nem identificar as vítimas, né? Porque deve haver muito mais vítimas do que estas que apareceram até agora. Agora o detalhe, viu, Passaia? Muitos estudos indicam que o perigo vem de perto, muito próximo, de um parente, de alguém que mora na mesma casa, ou alguém muito próximo à família. E realmente vem para comprovar esse caso, o próprio avô abusando da neta. Agora veja a vida dela como foi estragada por anos. E quem sabe se vai um dia ela conseguir se recuperar desse trauma sofrido, né? Olha, o repórter Lucas Rocha, ao saber desta denúncia e ao receber uma mensagem aqui no Facebook, trazendo o endereço e todas as ações pervertidas e perversas desse homem, foi até a casa do pastor. Conseguiu ficar frente a frente. Veja como foi esse encontro repugnante. Esta mulher é mãe de um menino de 9 anos, também neto de José Heraldo. Ela disse que descobriu através de uma ligação anônima que o filho era abusado pelo avô desde que tinha 5 anos. Somente após a ligação, ela percebeu os sinais que o garoto dava desde então. Na hora você pensa que é um absurdo, né? Você confia totalmente na pessoa, né? Vô, homem de igreja, né? Se dizendo pastor. Aí eu fui atrás, cheguei, perguntei o que ele falou pra mim. Ah, foi um caso isolado. Eu fui lembrando de outras coisas, reações dos meus filhos, coisas que aconteceu com ele, as coisas, os indícios que na realidade uma criança com 4, 5 anos começa a pedir socorro. Peguei ele beijando outras crianças, se esfregando na gente, que a gente brigava com ele, para com isso, não faz isso, é feio. Então a gente achava, ou porque ele tinha recém perdido o pai, eu achei que fosse mais uma carência, né? Depois que isso que eu acabei descobrindo que realmente esse senhor é um pedófilo, um cretino, aí que eu percebi que tudo a reação que meu filho tinha era alguma coisa que eles estavam fazendo com ele. Os traumas são nítidos até hoje no comportamento do menino. Ele saiu praticamente da creche alfabetizado. E a partir do momento que ele começou a ficar lá, ele não lia mais, ele não escrevia mais, ele não desenhava mais. Só pode ser isso, porque ele tem um bloqueio muito grande. De vez em quando ele se fecha, realmente, ele vive num mundo dele, ele brinca como se estivesse em outro mundo. Eu espero que a justiça seja feita, que ele vá preso e que ele pague. Nossa equipe foi até a casa de José Heraldo para ouvirmos a versão dele dos fatos. É um assunto bem sério que a gente tem para conversar contigo. Eu sou repórter, eu quero... Não, vou conversar com o advogado. Ei, conversar com o advogado. Vai começar. Não, mas espera aí, vocês vão me deixar esperando aqui? Senhor José, o que você tem a dizer sobre as acusações? A família está ansiosa pela audiência desta segunda. A sessão está prevista para começar 1h30 da tarde. O meu medo é assim, Lucas, que ele pregue em outras igrejas, trabalhe novamente como ele fazia, com crianças, e isso aconteça com outras crianças, porque aconteceu com muitas e eu creio assim que não vai parar de acontecer, porque isso vem há muitos anos, não é de hoje. O estrago que fez na vida da minha filha e na vida da família é muito doloroso. E a gente tem uma expectativa assim, que a justiça de Deus seja feita e que ele não saia de inocente, porque ele sabe. Ele, mais do que ninguém, sabe que ele está errado e o que ele fez é uma monstruosidade. Eu quero que as pessoas que conhecem esse sujeito, que foi abusada por ele, venham e denunciem para ajudar a gente, porque senão ele vai fazer com outras crianças que a gente já está sabendo que ele faz isso há mais de 40 anos. Meu desejo que ele vá preso, que a justiça seja feita, que outras pessoas não passem mais por isso, nenhuma mãe, nenhuma criança, nenhuma família fique sem dormir por causa de um monstro desse. Eu recebi uma mensagem de alguém dizendo o seguinte: Passaia, você não tem medo da mão do Senhor pesar contra você, porque a Bíblia diz, ai daquele por meio do qual vier um escândalo. Deixa eu te falar, querido telespectador, porque eu não tenho medo. O escândalo não é meu. Eu apenas estou fazendo o meu trabalho. O escândalo é deste homem. O escândalo veio dele. É por meio dele que esse escândalo apareceu. Eu simplesmente estou dando notícia. E a minha opinião é que ele não vale nada. Agora, se Deus pesasse a mão contra mim por causa desse homem, ele não seria Deus. Deus é justo. E este que está aí na tela não é justo. Isso é um canário. Esse homem vai ser preso.
Nós identificamos 13 vítimas e depois dessa reportagem, tenho certeza que muitas outras vão aparecer. Crianças e adolescentes, o rosto de vocês não vai ser revelado. E mais, ninguém vai saber o que aconteceu, apenas a polícia. Por favor, denuncie, converse com o papai e com a mamãe, porque ele não pode ficar impune. Passaia. Pois não, inspetor? Eu acredito que nem seja necessário mais aparecer alguma coisa. Quando o filho na frente do fórum, reclamando pela integridade da filha que foi abusada por um pastor, que abusava de crianças, tanto do sexo masculino como feminino, estamos na frente de um monstro. A responsabilidade da justiça é muito grande para que esse homem pague pelos crimes que ele cometeu. Quando a Tribuna da Massa traz o rosto de um pedófilo na tela, é espalhar caco para todo quanto é lado. Esse homem nunca mais recolhe para si a integridade da sua pessoa, porque ele acabou como ser humano. Ele abusou de uma própria neta, do sangue do seu sangue, do sangue do seu filho. Que coisa impressionante. Eu acredito que seja caso consumado e nem mais necessidade a justiça tenha de que outros casos apareçam. Olha, mas inspetor, eu continuo incentivando que denunciem, sabe por quê? Se ele cometeu esse crime, ele precisa responder. Ele tem que ficar a vida inteira atrás das grades. Obviamente que a vítima, ela tem essa situação a favor dela. Ela pode ficar quieta ou pode denunciar. Eu imagino que uma denúncia, uma a mais contra ele, vai fazer muito bem sim. Ele merece ser denunciado. O mundo merece saber quantas vítimas esse homem fez. O Lucas Rocha está no fórum acompanhando essa audiência. Daqui a pouco ele traz mais informações ao vivo sobre o que vai acontecer com o pastor. Por favor, vem aqui para fora ao vivo agora. Vamos agitar as nossas equipes de reportagem. Lucas Rocha, imagens de Cleverson Constantino. Onde você se encontra, Lucas? Qual a notícia que chega ao vivo para a gente? Bom dia, Passaia, amigos do Tribuna da Massa. Eu estou em Colombo para falar sobre uma história assustadora, horripilante, de um avô que é pastor de igreja e militar aposentado, acusado pelo Ministério Público e pela própria família de abusar sexualmente da neta. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Mais um pastor pedófilo em Curitiba, de acordo com as denúncias do MP e da neta. Nós, com exclusividade, Passaia, fomos atrás dessa história, conversamos com a neta e o que é pior, não é a única vítima. Nós encontramos mais vítimas deste homem. Aliás, não tratamos o assunto com um ponto final ainda, mas são vítimas que acusam este homem de molestar, de abusar sexualmente de menores de idade. Nós conversamos com 2 vítimas, mas a notícia que chegou até a família desse próprio avô é que ele já abusou de 13 crianças nos últimos 40 anos, ou seja, são atos continuados de acordo com as denúncias. É uma história que assusta muito e pior, Passaia. Nós fomos até a casa deste homem e você vai se surpreender com o que nós vamos trazer na matéria na sequência do programa. Lucas Rocha fica frente a frente com o pastor e o rosto dele vai ser revelado sim. Durante 40 anos, 13 vítimas. A justiça, infelizmente, foi incompetente, porque a justiça não teve a coragem de arrancar esse homem da igreja e muito menos das ruas. E ele continua fazendo vítima. Sabendo disso, o Tribuna da Massa não é justiceiro, mas nós vamos ajudar a fazer justiça. Porque depois da bomba que nós vamos soltar hoje, eu duvido que esse canalha volte a subir num altar para pregar. Ele pode subir para pedir perdão e para ir direto para a cadeia, mas para pregar nunca mais. Isso nunca foi o homem de Deus.